Paz do Senhor, esse é o nosso pastor Marcelo, nosso líder, nossa referência aqui na igreja, e o vídeo de hoje vai ser com ele. Amém. A paz do Senhor a todos que vão assistir esse vídeo. Recebi esse convite desse grupo remanescente que tem sido uma bênção, este canal nas nossas vidas. Então estamos aqui nesta manhã para fazermos essa entrevista com os nossos jovens e falar um pouco do nosso alvo aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, qual é o nosso propósito, qual é o nosso intuito, né, em termos de ganhar almas para o reino do Senhor. Sou grato por este convite a todos esses jovens abençoados e vamos lá, né? Então é isso, pessoal, eu sou o Roberto e nós somos o grupo Remanescentes. Bom, pastor, eu vou começar com a primeira pergunta e eu acho que é a curiosidade de todo mundo, né? Como é que foi a sua conversão? Com quantos anos? Como aconteceu? A conversão minha foi assim um pouco que bem a chamada de Deus mesmo na minha vida. A minha família, ninguém era evangélico, né? Meus pais, meus avós, minha família inteira nunca se ouviu falar em evangélico. Nós éramos católicos, mas não praticantes, só era católico de nome mesmo. Ninguém ia para a igreja, adorava realmente santos de parede e eu vivia aí nesse meio. Ao lado da minha casa tinha uma igreja evangélica, posso falar porque a igreja lá, o Brasil para Cristo, na qual eu já até falei para os irmãos, que eu apedrejava essa igreja, né, quando era menino. Meu desejo, eu e outros amigos na época, era tacar pedra na igreja na hora da oração das irmãs. Era o nosso brinquedo, era a nossa alegria, era apedrejar a igreja. Era uma porta de madeira, né? E na hora da oração nós ia lá, chacoalhava a porta de madeira, fazia um troféu danado e saía correndo. Às vezes tacava tijolo por cima da igreja, quebrava a telha, né? Mas assim, tempo da ignorância, né? Não que era a vontade da gente, não sabíamos nada. E de repente, no andar da carruagem da minha vida, eu encontrei assim, depois de muitas tribulações, muitos problemas na vida, Deus me chamou de uma maneira especial, né? De repente eu estava andando para a cidade e vi uma família assim andando na cidade a pé, e no meio dessa família tinha uma jovem, né, que se chama Tânia, que é a minha esposa até o dia de hoje. E eu olhei assim, de repente, falei, nossa, que menina bonita, né, tal. E aquilo ali começou, né? Nunca mais vi depois. Aí um outro tempo eu vi ela trabalhando numa padaria aqui da cidade, morando em Mercondesa, trabalhando numa padaria. Foi aonde a gente se viu novamente e mandei recado para uma outra amiga dela tal, e começamos a se relacionar, namorar tal. E ela ia para a igreja, a família dela toda indo para a igreja. Então os irmãos imaginam, né? A família dela totalmente evangélica desde berço, ela desde berço, né? A minha esposa, a Tânia, desde o início da vida dela evangélica, e eu do outro lado, nada de Jesus, atribulado, né? Outra vida totalmente diferente. Mas era o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? E aí foi indo tal. E com o passar do tempo nós firmamos o nosso namoro e realmente eu consegui desviar ela dos caminhos do Senhor. Consegui. Então, na realidade, o testemunho hoje não é às vezes nem meu, é da minha esposa, né? Consegui tirar ela dos caminhos do Senhor. Namoramos 6 anos fora,
ela fora dos caminhos do Senhor, 6 anos longe, né? Mas quando chegou um tempo que Deus falou, agora basta, né, de viver nessa vida fora dos meus caminhos, Deus chamou ela para participar de um culto na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos, um culto à noite. Ela foi lá e ela voltou para Jesus naquela noite. Ela voltou para Jesus. Nós já estávamos noivos para casar, móveis tudo comprado, casa pronta, tudo formado, tudo prontinho, já 6 anos de noivado. Ela foi para a igreja, voltou para Jesus, chegou em casa, né? A gente se encontrou, ela falou assim: a partir de hoje eu voltei para Jesus. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador, nós vamos nos casar e vamos viver a vida na presença do Senhor. Eu falei: não, eu não quero, eu não vou. Foi uma discussão tremenda ali. Eu saí naquele momento, fui até na igreja para brigar com os pastores que fez isso. Então eu levava uma vida fora da presença do Senhor, não tinha nada com Deus. E ela então, como uma mulher de Deus, bateu o pé, firmou e falou: então nós vamos separar. Nós separamos com tudo comprado. Ela falou: eu vou servir a Jesus. Então já era o plano de Deus na vida de cada um. Às vezes nós queremos fugir, né, da presença do Senhor, não querer se achegar. E quantas pessoas não têm, às vezes, nessa situação, com o coração endurecido, sem querer. Mas quando é o plano de Deus, Deus vai agir dessa forma. Ela então voltou para Jesus, né? Na igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, que é essa igreja até os dias de hoje. Ela voltou, eram outros pastores na época, e separamos. Eu falei: não vou não, eu abandono tudo, mas esse Jesus eu não aceito, eu não vou aceitar, vou viver a minha vida. Acho que ficamos uns 15 dias separados, né, do noivado. Aí foi aonde eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou para a igreja, né? Aí eu coloquei o propósito, eu fui para a igreja na vontade de voltar com ela, não para aceitar Jesus. Fui para a igreja, ficava sentado lá no último banco, e aí vinham os pastores tal, e fazia o apelo, insistia no apelo, e eu de forma nenhuma vinha para Jesus. Mas no tempo certo, que Deus falou: não, hoje é o dia. Até então eu aceitei a Jesus como o único suficiente Salvador. Voltamos. Antes disso, alguns pastores da cidade aí que dirigia a igreja na época, eles fizeram uma campanha de oração, não me lembro se era da meia-noite às 2 da manhã, às 3 da manhã, uma equipe de jovens. Então é muito importante isso, a gente amar as pessoas, né? E esse pastor na época, ele ainda não era pastor, né? Era uma pessoa que dirigia a congregação. Ele e a sua esposa e a minha esposa hoje fizeram esta campanha na madrugada para que eu pudesse vir aos pés do Senhor, e deu resultado. Eu vim para Jesus, e a partir daí, irmãos, Deus já começou a mudar a minha vida. Deus começou a trabalhar, e isso já se passou 25 anos mais ou menos, né, de que eu estou nessa igreja. 25, 26 anos somente nessa igreja aqui. Nunca fui para outra igreja, aceitei a Jesus aqui. A partir do momento que eu aceitei Jesus, a igreja já estava iniciando, né? Era um começo dos primeiros passos da igreja Ministério do Belém aqui na cidade de Monte Azul. E não tinha assim muito obreiro, não tinha muitas opções de pessoas para trabalhar na obra do Senhor. E no primeiro passo, nos primeiros dias, primeiros meses, eu já era o tesoureiro da igreja, né? Depois passei a ser porteiro e fui trabalhando aí e permaneci, passei por vários pastores, né? Nessa igreja, ajudei a vários pastores, graças a Deus por isso. E muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provas, muitos levantes contra a obra do Senhor, né?
e isso não vai acabar nunca. Os levantes contra a obra do Senhor, a partir do momento que nós temos um propósito de ganhar almas para o reino de Deus e fazer a vontade do Senhor e querer fazer algo diferente para mudar, para alavancar a casa do Senhor e fazer ela como o instrumento do Senhor para ganhar almas e trazer as almas perdidas lá de fora, o levante é grande. O inimigo se levanta, usa pessoas para se levantar, mas nós não tememos não. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Minha conversão foi assim, permaneci fiel até o dia de hoje, pretendo permanecer até o dia da volta de Jesus e vamos fazer a obra do Senhor, vamos trabalhar, evangelizar, né? O nosso intuito aqui nesta casa é ganhar almas para o reino de Deus. Então, esse é uma parte, né, do testemunho. Se nós for contar todas as passagens, todos os momentos das nossas vidas, nós ficaríamos a tarde toda e ainda não acabaria. Pastor, o senhor falou que a sua família não era evangélica, eles eram católicos, não praticantes. Isso. Como que foi a aceitação deles? Boa pergunta, Gabriel. A respeito da minha família, se aceitou, né, a minha conversão. Realmente não aceitaram, de jeito nenhum. Principalmente meus pais, né? Eles, na época da ignorância, né? Não aceitaram não. Porque aí eu passei a conviver mais, né? Na casa do Senhor, mudando uma mudança de vida. E a conviver mais com os familiares da minha esposa, que eram todos evangélicos. E aí começaram às vezes a achar que estava me perdendo. E realmente não era isso, né? Estava ganhando, né? Mas realmente foi dias assim, difíceis, a família não aceitava, tinha aquelas discussões, aquelas coisas todas, né, de família. Mas quando o negócio é de Deus, Deus foi trabalhando, né, foi envolvendo e graças a Deus hoje os meus pais são evangélicos, a minha irmã é evangélica e só os familiares às vezes mais distantes que não, mas graças a Deus eu e a minha casa servimos ao Senhor, isso é muito bom. Fica aquela guerrinha, né? Sim. Só fica até da namorada agora, só desiste dela. Foi desse jeito. Eu fiz essa pergunta porque pelo que eu vejo nos dias de hoje, antigamente, na verdade, o que era mais difícil para a parte da conversão, assim, a maior batalha era nesse lado da família, porque geralmente os pais, a história da minha mãe e a história do meu pai, quando se converteram, os pais deles também proibiam eles de ir para a igreja. Então era uma coisa muito difícil. E hoje, nos dias de hoje, está muito mais fácil. Claro que ainda tem um caso ou outro que o pai proíbe, mas às vezes os jovens que agora estão crescendo nessa geração e que tem uma liberdade maior para seguir, que a família aceita, acaba não indo para a igreja, aí fica em casa e é tudo cumprimento da palavra, porque o amor das pessoas está se esfriando. E assim, esse testemunho meu, aí às vezes alguém que ouvir isso daí vai falar, então eu posso fazer que nem o pastor, posso buscar lá fora. Não é assim. A gente, principalmente os jovens, né, o conselho meu principalmente é que os jovens procurem pessoas que sejam evangélicos, que sirvam ao mesmo Deus. No meu caso deu certo, porque foi um plano de Deus, né? E assim, na realidade o erro foi da minha esposa de ter começado um relacionamento com uma pessoa que não era evangélica. Mas no final ela teve o desempenho, ela teve o esforço de sair daquela vida ali, de deixar aquela vida. Se ela não bate o pé e ela não volta para os caminhos do Senhor, e ela não me deixa, ela não larga de mim naquele momento, e se ela continuasse comigo da maneira que nós estávamos vivendo, nas brigas, e eu sem aceitar Jesus, com certeza no futuro eu não estaria aqui
e ela às vezes estaria sofrendo por eu não ser cristão da mesma relação que ela. Mas o importante é que ela bateu o pé e disse: não, eu não quero mais essa vida para mim. Ela mudou de vida. Mas muitos casos, às vezes as pessoas não têm essa mesma força que a minha esposa teve de falar: é isso que eu quero e pronto. Mas às vezes permanece. Então o ideal é pessoas da mesma religião, crente, Com os mesmos propósitos. com os mesmos propósitos. Não vá, né, se aventurar como eu às vezes, né, minha esposa se aventurou. Não, tem que ser pessoas da mesma religião para não sofrer lá na frente. E é muito perigoso. O isso, risco é porque muito grande. É muito mais fácil a pessoa que está lá embaixo puxar a outra pessoa para baixo, Sim. do que a que está em cima puxar para cima. Foi o que aconteceu na minha vida, na minha conversão. E essa observação do pastor é bem interessante, porque a gente trata isso com os jovens no discipulado. É a questão do julgo desigual. Na questão dele, aconteceu algo feliz, que a esposa dele teve força, teve firmeza, se posicionou como uma verdadeira cristã e falou: não, ou você vem comigo, ou a gente termina por aqui. Mas na questão dela, Ela foi já uma vinha de um tristeza. berço, ela já vinha de um berço evangélico, ela tinha uma estrutura, ela sabia que ela estava no caminho errado. E na questão dela, ela teve até uma consequência ruim, porque ela ficou 6 anos apartada do pai, fora da casa do pai. Então, vamos dizer assim, quanto mais você puder vigiar, pra gente que é jovem é difícil, eu sei, mas quanto mais a gente conseguir vigiar e olhar mais para dentro da nossa igreja, na verdade, por meio cristão, melhora para a sua vida. Porque não adianta uma pessoa que está capengando querer segurar alguém. A pessoa tem que estar firme, então é melhor não arriscar, que nem o Gabriel falou. E o pastor tinha falado que 1 mês, 2 meses que você veio para a igreja, você era o tesoureiro da igreja. Sim. E quando você viu que realmente não ia ter como você fugir do chamado de pastor? Assim, como ser pastor que Deus nos concedeu hoje, eu nunca, na realidade, tive, assim, pessoalmente, esse desejo. Eu sempre quis ajudar, sempre trabalhando em prol dos pastores que estavam junto conosco, né, nos pastoreando, mas desejo mesmo de pastorear. Eu sei que Deus um dia, né, chegaria o tempo, mas nunca imaginava que seria. Já tinha promessa, Já, sim. mas você não imaginava que ia ser Eu tão rápido. nunca imaginaria que seria a própria igreja na qual eu aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador. Foi assim, foi uma surpresa muito grande. Até no início a gente eu e minha esposa, nós não queríamos, né? Porque assim, a gente acha que sempre tem pessoas mais capacitadas para fazer isso daí. Mas se Deus assim permitiu, aqui nós estamos, né, para fazer a obra do Senhor. O que eu fico sempre observando, sempre que vocês falam, não queria, ou até a pastor também não queria, não pensava sobre isso, e eu vejo que a igreja vive hoje, eu falo: cara, como é que os planos de Deus são completamente diferentes dos nossos? Eles nem planejavam isso, nem desejavam ser pastor, pastora. Hoje, com a liderança deles, a gente vive um tempo que é muito bom, é atípico, um tempo diferente. Fazendo um excelente trabalho. Conta como que foi essa chamada de ser pastor, como que foi para você aceitar, como que aconteceu tudo? Então, a chamada para a gente ser pastor foi assim: a igreja foi passando pelas etapas, né? E de repente teve que se fazer uma mudança, né, de um pastor para um outro campo. E chegou então a proposta. Eu fui na casa do pastor Vanderlei, pastor presidente. Se eu não me engano, eu fui fazer algum serviço na casa dele. E chegando na casa do pastor Vanderlei, né, que é o nosso pastor presidente, estava lá o nosso irmão Edinaldo, né, que até já pregou aqui há dias anteriores. E com certeza, se eu não me engano, a semana que vem nosso irmão Edinaldo vai estar aqui também fazendo outro trabalho. E ele disse naquela tarde, eu lembro como se fosse hoje, né?
depois de tomarmos um café e tal, saindo ali, o irmão Edinaldo foi tomado pelo Espírito Santo do Senhor e disse que a partir daquele momento Deus estava me subindo mais um degrau na casa do Senhor, que Deus estaria mudando a minha posição a partir daquele dia. Até foi aonde o pastor Vanderlei já disse que já havia orado naquele dia, já tinha buscado a presença do Senhor e Deus já tinha orientado ele que seria eu o próximo, sucessor dos nossos pastores anteriores, que estaria na direção desse trabalho. Eu falei, pastor, vamos orar se for da vontade do Senhor. E foi assim, aí ele nos falou, não comentei nada com a minha esposa, que ele próprio viria e comentar com ela. E nessa escolha aí, na qual o Senhor já havia escolhido, ainda se passou mais de 30 dias, com a nossa própria rejeição de não querer. Mas um culto de Santa Ceia geral na cidade de Bebedouro, na sede, foi onde Deus falou fortemente que ia tratar com as nossas vidas se nós não nos colocássemos na posição. Então não teve como mais fugir do ídolo do Senhor, de fazer a vontade dele. E então realmente nós, às vezes as pessoas podem pensar, caiu de paraquedas aí e agora está aí como pastor. Não, a minha vida inteirinha foi dentro dessa igreja. Todo o meu tempo de ministério, desde da primeira conversão até hoje, é aqui. Não, Deus sabe. Até uma questão que às vezes a gente vai tratar no discipulado e a pessoa fica meio confusa, e eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O que é e como foi o batismo no Espírito Santo na sua vida? Batismo no Espírito Santo foi um ato assim muito importante. Foi quando era um pastor, até o pastor Jeremias na época, veio uma equipe, um ônibus de São Paulo, e nós fizemos um evento na igreja anterior que nós estávamos. Foi assim, cultos maravilhosos naquela época, e o Espírito Santo de Deus encheu a casa, como se diz lá em Crônicas, a Shekinah do Senhor desceu naquele dia e todos foram envolvidos ali naquele culto, e foi aonde ninguém precisou fazer nada. Eu fui cheio do Espírito Santo de Deus naquela, não me lembro se foi numa tarde ou num culto à noite, foi um final de semana inteiro na presença do Senhor. E a partir daí eu tive esse encontro verdadeiro mesmo com o Espírito Santo de Deus, que nos encheu, e falamos em línguas naquele dia. Foi assim maravilhoso. É uma experiência única. E isso foi o que nos preenche, é a presença de Deus. Nada mais preenche as nossas vidas diante das dificuldades, diante das lutas, diante das provas, se nós não ter a presença, não formos cheios do Espírito Santo de Deus e não ter esse verdadeiro encontro com o Espírito de Deus, é difícil de vencer. Mas assim que foi, o batismo com o Espírito Santo, sem muito na marra, não. Foi assim, forma espontânea do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, diante de tudo isto, que nós estamos aqui neste vídeo, eu queria deixar um versículo para a meditação de todos nós nesta manhã, ou não sei a qual horário você vai estar assistindo este vídeo. Então, assim, sou grato a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, e nós ficamos no Salmo, na qual o salmista diz assim, eu não me lembro qual o Salmo, e ele diz assim: que darei eu ao Senhor em benefício por todos os bens que Ele tem nos concedido. Então, diante de tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, que tem nos abençoado, o que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso propósito?
Livro de Marcos, capítulo 16 e o versículo 15. Diante de tudo, o nosso propósito é esse: fazer o ide do Senhor. Está aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, na qual o próprio Jesus nos diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, eu sou grato a Deus por tudo, e o nosso propósito, o nosso desejo é ganhar almas para o reino do Senhor, é povoar, né, o reino do céu. E quantas almas perdidas nesse mundo, quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas às vezes presas nas garras de Satanás, sem esperança, sem vida. Às vezes nós conversamos com pessoas lá fora que às vezes eles não têm esperança nenhuma. Então, a vontade do Senhor nas nossas vidas não é ficar às vezes pregando placa de igreja, né? Igreja daqui, igreja dali, não. O nosso alvo tem que ser ganhar almas para o reino de Deus e tirar as pessoas das garras de Satanás. Então está aqui: ide por todo o mundo. Nós temos que pregar o evangelho em todo o tempo. Em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9 diz assim: 1 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 9 diz assim: nós aqui, que estamos aqui neste vídeo, nesta manhã, somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Somos o que? Povo adquirido. Eu fui adquirido, os jovens foi adquirido. Então, para fazer o quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, para tirar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós estávamos nas trevas, eu vivia nas trevas, fora dos caminhos do Senhor. Aí o Senhor foi lá, me resgatou e trouxe para a casa dele, né? Trouxe você para quê? Para nós anunciar as virtudes do Senhor em todo o tempo. Então o nosso alvo, né? Sei que o alvo desses jovens aqui é pregar a palavra do Senhor. Então esse é o nosso objetivo. Deus nos escolheu para isso, para fazer a vontade dele e pregar o evangelho, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Livro de Provérbios, capítulo 11 e o versículo de número 30, tem aqui o salário daquele que faz a obra do Senhor. Provérbios capítulo 11 e o versículo 30 diz assim, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então vamos ser sábios, né? Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar a esses jovens cada dia mais, os remanescentes, né, que tem feito uma obra maravilhosa. Tem feito vídeos para edificação das pessoas, para tirar as pessoas das garras de Satanás, porque nos últimos dias que nós estamos atravessando, são tantos os vídeos de porcarias que não trazem resultado nenhum, que não edifica nada, mas os vídeos, né, que vocês têm feito têm sido para a edificação de muitas almas. Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais, que esse projeto possa se expandir e que outras pessoas, outros irmãos possam estar aqui da mesma maneira que eu na manhã de hoje, para estar falando do amor do Senhor. Sou grato a Deus por tudo que tem feito por mim, agradeço aos pastores anteriores, né, que têm me ensinado a palavra do Senhor e que eu tenho aprendido, que eu tenho praticado a cada dia mais a palavra do Senhor.
Sou grato a Deus também pela família, pelos meus filhos, que muito têm me ajudado o tempo todo. Minha esposa, principalmente, sou grato a Deus, né? Pela minha esposa, a irmã Tânia, que Deus possa abençoar ela cada dia mais. Tem sido um instrumento maravilhoso da parte do Senhor para nos ajudar no ministério, na casa do Senhor, no pastorado, na casa do Senhor. Sou grato a Deus também, quero agradecer ao pastor presidente deste campo, né? Pastor Vanderlei dos Passos, que o Senhor possa abençoar ele poderosamente cada dia mais, que nos confiou essa liderança na cidade de Monte Azul e nos colocou, né, na presença do Senhor, orando. Ele nos escolheu para estar de frente desse trabalho, não sabemos até quando, né? Tudo é o tempo de Deus. Hoje somos nós que estamos aqui, lá na frente vai vir outros pastores, com certeza. Então que Deus possa abençoar o pastor presidente Vanderlei dos Passos a cada dia mais e a todos os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe as vossas vidas. Bom, nós queremos agradecer mais uma vez o pastor por ter vindo aqui, ter se disponibilizado para trazer um pouco do seu testemunho. Espero que esse vídeo chegue até a tua vida, espero que esse vídeo edifique a tua vida. Espero que gostem do vídeo. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, comenta se esse vídeo chegou até você, se esse vídeo de alguma forma edificou a sua vida. E espero que tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, pessoal. Abraço! Tchau. Foi, gente. Glória! Nossa, Depois do treino, moço. Vai errar. Desprevida de qualquer pergunta. Parece que o pastor já tem uma experiência de uns 20 anos. Mas aqui você vai controlar, né? Tranquilo. Rapaz do céu, que treino, moço. Vou falar isso aí, mano. Tranquilo.